Nossas necessidades são muitas, mas nossos desejos são incontáveis. Então, são muitas, mas nossos desejos são incontáveis. Ok. Nessa frase, o segundo termo sublinhado, incontáveis, mostra uma intensificação em relação ao primeiro. Veja, as nossas necessidades são muitas, mas nossos desejos são incontáveis, muito mais. Então ele mostra aí uma gradação, mostrando pra gente que o segundo ele é mais intenso do que o primeiro. É basicamente isso, ok? Nessa frase, então, o segundo termo mostra uma intensificação em relação ao primeiro. Assinale a opção em que essa estratégia se repete. Alternativa A, vejamos. Livros trazem a vantagem de podermos estar sós e acompanhados. Bom, os livros eles trazem a vantagem de podermos estar sós e acompanhados. Bom, nesse caso, sós e acompanhados, o que nós temos é uma oposição. Concorda comigo? E não uma intensificação, não é? Então há aqui, na realidade, uma oposição, sós e acompanhados, e não uma intensificação do primeiro. Então a gente vai à frente. Alternativa B. Documentários são tão verdadeiros ou tão mentirosos quanto a ficção. Então veja que nós temos verdadeiros e mentirosos, a gente tem uma relação de oposição, e na sequência nós temos quanto à ficção, aí nós temos aí uma comparação. Então a gente não tem uma intensificação em relação ao primeiro. Concorda comigo? Fora. A letra C. O escritor não escreve o que ouve, nem o que ouve, escreve o que sente. Então veja, o escritor não escreve aquilo que ele ouviu, aquilo que ele ouve, né? É do verbo ouvir. Nem o que ouve, é do verbo haver, existir, nem o que existe. Ele escreve o que sente. E neste caso, você vai observar, ele não escreve isso, não escreve aquilo, mas escreve tal. Então há uma relação de contraste e a gente vai observar aí que não há uma intensificação em relação ao primeiro. Concorda comigo? Beleza, vamos à frente. Quando você possui um livro com mente e espírito, você enriquece. Então, quando você possui um livro com mente e espírito, você enriquece. Mas quando você o passa adiante, enriquece triplamente, muito mais. Você enriquece, mas quando você o passa adiante, enriquece triplamente, muito mais. Concorda comigo que houve uma intensificação aí? O primeiro é só enriquecedor. O segundo é muito mais enriquecedor. Concorda comigo? Por isso a alternativa D de dado é a correta. Olha só a alternativa E. Livros são os mais silenciosos e constantes amigos, os conselheiros mais acessíveis e sábios, e os mais pacientes professores. Eu tenho, na realidade, aí uma enumeração, mas eu não tenho na sequência aí uma intensificação do primeiro. Por exemplo, aqui nós temos, são sábios, são amigos, os livros são mais silenciosos e constantes amigos, os conselheiros mais acessíveis, não tem relação de intensificação de silenciosos ou amigos. Sábios, não tem relação de intensificação em relação a silenciosos amigos. E pacientes professores. Professor não é intensificador de sábio, ou acessíveis, ou amigos, ou silenciosos. Concorda comigo? Então a gente confirma a alternativa D de dado como a correta.